Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou Jorge e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso totalmente gratuito aqui de mecânica automotiva aqui no YouTube. E hoje vamos falar de uma aula que é muito importante, uma aula básica, mas contudo é só para o reconhecimento das peças, que é sobre suspensão automotiva. E nesta aula o que você irá aprender? O que é suspensão automotiva? Basicamente para poder diferenciar os componentes da suspensão dos outros componentes, como componente da direção ou componente da tração, coisa que já falamos um pouquinho nas aulas anteriores, e falar sobre os principais componentes da suspensão, que isso vai ser extremamente importante quando formos falar sobre cada tipo de suspensão. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as aulas. E já deixa aquele like logo no início para não esquecer, que isso ajuda bastante a fortalecer o nosso conteúdo, beleza? Então, vamos lá. O que é a suspensão automotiva, né? O sistema de suspensão? Na verdade, ele é um tipo de mecanismo que se destina a suportar o peso do veículo. Então, imagine que o veículo ele está sobre as rodas e existe um elemento que fica entre as rodas e, no caso, a carroceria, e esse elemento é a suspensão. E ele serve basicamente para várias finalidades, como compensar as irregularidades do terreno. Então, quando você anda com o veículo, o terreno dispõe de diversas irregularidades, e para que você possa trazer um pouco de mais estabilidade e conforto ao veículo, você precisa desse tipo de sistema. É um sistema que ele é um pouco complexo e se diferencia de veículo para veículo. Então a gente vai falar sobre a suspensão da traseira e a suspensão da dianteira do veículo, que tem sistemáticas totalmente diferentes conforme o tipo de aplicação, o tipo do veículo, marca e por aí vai, beleza? Mas essa aula é só o básico, só a introdução para que a gente possa entender melhor o conteúdo sobre nas próximas aulas. Então vamos lá. E aqui nós temos um veículo e você observa uma pequena ilustração, né, um gifzinho aqui, mostrando o veículo se deslocando em um terreno totalmente acidentado. E basicamente a suspensão ela deve agir dessa forma. Você observa que a carroceria ela fica totalmente parada, né, e apenas as rodas se mexem. Então, como apenas as rodas se mexem, o conforto ao dirigir se torna muito melhor, a estabilidade do veículo, porque uma vez que a carroceria tem muita massa, à medida que ao entrar numa curva, qualquer deslocamento da massa do veículo vai fazer com que possa perder a direção, corrigir aquaplanagem, corrigir buracos. Todo esse tipo de coisa é extremamente importante para que o veículo possa ficar com perfeitas condições de dirigibilidade, beleza? Então aqui vamos observar essas mesmas imagens que eu trouxe na aula anterior. A gente vê que os movimentos da roda são diversos, ele faz o esterçamento, né? Que é um movimento para um lado e para o outro, para poder fazer a condução do veículo. E esse tipo de esterçamento vem de um sistema totalmente diferente. Observe na esquerda aqui, que você tem a caixa de direção, com os braços axiais, os terminais de direção, que são componentes da direção. Já os componentes que nós vemos na imagem da direita, você vê aqui duas bandejas, né? Uma bandeja superior, uma bandeja inferior, bem como outros componentes que são destinados a manter a estabilidade do veículo, como por exemplo a barra anti-torção, né? ou a barra estabilizadora, que por sua vez fica ligado junto às bieletas. Todos esses componentes vamos falar mais detalhadamente nessa aula. Então aqui a gente já vê uma grande diferenciação. Nessa outra imagem aqui a gente consegue observar até com mais detalhes. Observe aqui que esse componente que nós vemos aqui na parte superior é um componente da caixa de direção também, com seus terminais, sua própria coifa. E esses componentes vamos falar quando a gente for falar sobre o sistema de direção elétrica, direção hidráulica, a direção mecânica. Vamos falar sobre isso. E esses componentes aqui embaixo, nós já falamos aqui no canal, que são os componentes da tração. Então o carro tem tração dianteira, ele tem trizeta, tem um semi-eixo, tem no caso a homocinética, já falamos aqui no canal em aulas anteriores. Então, afinal, o que é o sistema de suspensão aqui? É justamente esses componentes que vemos aqui embaixo, que é as bandejas, né, ou também conhecida como balanças, e bem como aqui as colunas de suspensão, onde ficam os amortecedores, coxins, ficam as molas, no caso aqui também que fica a estrutura principal, que é a manga de eixo. Esses são os principais componentes da direção. E com certeza você já chegou no mecânico, né? E ele já falou, tem que trocar o coxim, tem que estar com a bucha estourada, tem que trocar o pivô. Todos esses componentes vamos falar aqui nesta aula, beleza? Então vamos lá entender.
Então, quais são os principais componentes que podemos encontrar na suspensão? Os componentes, eles trabalham de maneira totalmente individual, né? Então, você, ao observar, ver a suspensão, você vê diversos componentes. Cada um tem seu funcionamento individual. Contudo, eles trabalham juntos, trabalham totalmente juntos em um coletivo ali. Então, se um componente começar a dar defeito, com certeza vai começar a prejudicar outros componentes. Então, se um componente ele é responsável por manter a estabilidade do veículo, por exemplo, a barra estabilizadora junto com as bieletas, né, é responsável. Mas o amortecedor, ele tiver com algum defeito, também vai comprometer a estabilidade do veículo. Então, os principais componentes que podemos observar, basicamente você vai encontrar em todos os sistemas de suspensão, claro, de formas diferentes, de modelos diferentes, mas são basicamente sempre esses mesmos componentes, que é as molas, os amortecedores, manga de eixo, a barra estabilizadora que trabalha em conjunto com a bieleta, as bandejas também conhecidas como balanças e as buchas e coxins, né, que são basicamente componentes semi-rígidos que têm a finalidade de não dar tranco. Imagina se fosse um rolamento para fazer aqueles... Vamos supor, o amortecimento da bandeja ficaria muito rígido, o rolamento quebraria com muita facilidade, não traria o conforto. Então tem as buchas que fornecem esse tipo de, vamos supor, articulação semi-rígida, né? Diferentemente de um rolamento, por exemplo, que seria muito mais rígido que a bucha. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre eles. Então aqui na esquerda podemos ver as molas helicoidais, que é essa que podemos ver aqui nessa imagem amarela aqui. Essas molas helicoidais, elas têm todo um processo, um desenvolvimento delas, elas não são feitas de maneira aleatória. Então aqui nós temos aqui, por exemplo, uma mola linear, ou seja, é que as espiras dela, você observa que é totalmente contínua, não existe uma mudança no passo do hélice no caso da mola, ela é totalmente linear. A de dupla, ou seja, ela tem dois tipos, né, que você observa aqui na parte do meio dela, ela tem um passo de mola e nas duas extremidades, né, na parte superior e na inferior, ela tem, como é que se chama, passo diferente. Para que serve isso? Para promover um coeficiente de elasticidade totalmente diferente. É como se na hora ela fosse mais macia no início e ao chegar mais próximo do final ela fosse um pouco mais rígida. E a progressiva, que é para poder mudar, no caso, o coeficiente de amortecimento da mola, né? Então imagina que a mola, ao ela ser comprimida, em vez dela ter uma força contínua de compressão, ela vai ter uma força maior, ou seja, a medida ela não segue linearmente. À medida que você vai aumentando o encolhimento dela, ela vai fornecendo uma força muito maior de compressão do que as outras molas, né? E no caso a gente também tem à direita o feixe de mola, que ele é bastante utilizado principalmente em veículos de alta carga, né? Veículos pesados, como caminhões, picapes, veículos utilitários de maneira geral utilizam o feixe de mola. E esse feixe de mola ele é muito utilizado por ele suportar cargas muito mais elevadas do que, no caso, a mola helicoidal. E sem contar que você consegue ir trocando lâminas ou aumentando a quantidade de lâminas devido à proporção da carga que você vai utilizando, né? Então, se você tem um veículo que você quer botar mais carga nele, você simplesmente coloca mais lâminas no feixe de mola e aí você consegue fazer com que ele aguente mais carga. Da mesma forma que se você quiser, você achar que ele está muito rígido, ele está tendo pouco curso de suspensão porque a mola está muito rígida, você consegue tirar. Coisa que a mola helicoidal você não consegue fazer, você tem que trocar a mola por completa. Sem contar que o processo de construção do feixe de mola ele é muito mais simples do que o processo construtivo da mola helicoidal. Então é por isso que ele é muito empregado em veículos de maior carga, beleza? E aqui agora vamos falar sobre os amortecedores, que ele é o que dá mais problemas de forma geral assim nos veículos. E a gente aqui vai mostrar o principal detalhe do que faz ele dar mais problemas, né, nos veículos assim. O seu custo geralmente é um pouco mais elevado. Mas para que serve o amortecedor em si? O amortecedor ele serve da seguinte situação: quando você passa por um veículo sem um amortecedor, com o amortecedor estourado, a mola ela vai fazer um movimento senoidal. Simplesmente ele vai permanecer. Quando ele for tracionado a mola, ela não vai descer e subir o veículo para a posição original. Ele vai fazer um balanço, o carro vai continuar balançando. E o amortecedor ele serve justamente para isso, para conter essa variação do balanço. Então você passou por um quebra-mola. O que é que ocorre? Ela vai comprimir a mola e vai ficar balançando quando o amortecedor está estourado. Quando o amortecedor está em perfeito estado, ele vai descer e vai voltar ao seu curso normal de suspensão e vai travar ali. E os amortecedores tradicionais, né, os que não são eletrônicos, eles são geralmente com óleo
e gás dentro dele. Alguns são apenas com óleo, que são os que não são pressurizados, e os pressurizados também têm um gás. Né? E existem amortecedores que tem de dois tipos basicamente, né? Os amortecedores que só tem amortecimento em uma única direção, ou seja, para você baixar ele, você baixa com facilidade e na hora de subir ele sobe pesado. E os que são, digamos, de dupla direção, né? Eles tanto fornecem amortecimento descendo e tanto amortecimento subindo, ou seja, ele freia, né, o movimento pendular da mola em ambas as direções. Então, quando você quer um veículo que você quer que o amortecimento apenas seja na subida, você usa esse tipo, ou seja, ele vai amortecer rapidamente o movimento da mola. Quando ele passar por um quebra-mola, um buraco, ele vai amortecer rapidamente, a mola vai absorver, e para não criar o movimento pendular, o amortecedor vai segurar esse tipo de movimento, né? E o que é que faz com que geralmente esse tipo de componente estoure? É justamente as coifas, que são elementos de borracha, e essas coifas elas vêm a rasgar e vêm contaminar essa haste, que podemos ver aqui, essa haste aqui. Quando essa haste ela é contaminada com areia, estoura seu retentor, e por estourar o seu retentor, evidentemente começa a vazar óleo, ele seca e vem a criar danos. Então, sempre que você for verificar a sua suspensão do seu veículo, sempre for lavar o veículo, é sempre bom olhar se a coifa aqui não está rasgada. Se a coifa não estiver rasgada, vai promover uma durabilidade muito maior no seu amortecedor. Você observa que esses amortecedores aqui da suspensão traseira, eles já tem tipo uma coifa integrada. Então você vê que a haste do amortecedor ela não está exposta. Então quando ele é desse tipo, é mais difícil com que haja contaminação da haste e por fim vir a vazar óleo, beleza? E aqui vamos dar continuidade. Aqui nós temos a manga de eixo, né? À esquerda podemos ver a manga de eixo, que é para quando você tem carro com tração nessa manga de eixo, no caso tração dianteira. Então aqui você observa que a homocinética vai entrar no centro dela aqui, que é para promover o movimento das rodas. Então você vê que no centro dela tem um rolamento. Mas quando a manga de eixo não tem tração, você vê ela como ela é na direita aqui, onde você já vê aqui, ó, o componente onde já faz prender as rodas já diretamente nele. Então você observa totalmente diferente, um componente do outro aqui, totalmente diferente, justamente por causa desse detalhe. Observe também que no componente da esquerda aqui, você já vê o bracinho onde pega o terminal de direção, então não tem como ter ambiguidade. A parte inferior é onde geralmente pega o pivô e na parte superior onde pega o amortecedor. E nesses outros componentes que podemos ver aqui é onde pegam o sistema de freio, né? Nesse caso aqui são as pinças de freio, que é para um veículo que tem sistema de freio de disco, né? Então quando ele é freio a tambor não tem isso. Hoje em dia basicamente todos os veículos vêm com disco de freio na dianteira e alguns vêm com tração no sistema de freio traseiro, vem a tambor ou a freio a disco, né? Então tem essa variação, mas geralmente os sistemas são basicamente iguais, as mangas de eixo basicamente são iguais, com essa única diferenciação aqui. Geralmente essa peça não vem dar problema. O que vem dar problema é o rolamento, a não ser que tome uma pancada muito grave, ou na hora de você tirar um componente desse, você tire na base da marretada e pode vir a empenar. Mas geralmente esse é um componente que não costuma dar problemas, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Aqui nós temos a barra estabilizadora, que é essa que está em vermelho. E no caso, você vê elas pequenininhas aqui, são as bieletas, ou seja, a barra estabilizadora ela faz um contato com a bandeja ou o amortecedor, dependendo do veículo, umas ficam ligadas na bandeja, outra no amortecedor, através da bieleta. Então, para que serve a barra estabilizadora? Ela tem a finalidade de seguinte: quando você está dirigindo o carro, quando você entra numa curva, se você observar, a carroceria ela tende a inclinar para o lado oposto da curva. Então, se você faz uma curva para a esquerda, a carroceria ela tende a inclinar para o lado direito. Então, o que é que acontece? Quando a suspensão fica levantada demais, o que é que ocorre? Ocorre que ela pode vir ao veículo a capotar. Então essa aqui é uma das principais peças para garantir a estabilidade do veículo. É por isso que o nome da barra é estabilizadora, ou seja, ela baixa
o lado oposto, no caso da suspensão, que você está fazendo a curva, para promover uma melhor estabilidade, beleza? E aqui nós temos as bandejas também de balanças, e nessa parte central aqui, como podemos observar, nessa parte central, é onde encontramos o elemento chamado pivô. Ela vai direto naquela parte inferior, chamada manga de eixo, como eu já tinha falado, e esse pivô aqui você tem que tomar muito cuidado. Se você vê folga no pivô, já deve trocar rapidamente, né? Pivô, essa peça aqui, se você vê folga nele, pode trocar, porque é uma peça que, se vier soltar, quebrar, poderá provocar grandes danos. E nessas pontas, nessas extremidades aqui, ó, bem como nessas superiores aqui, é onde ficam as buchas. As buchas são geralmente elementos semi-rígidos que promovem uma melhor flexibilidade, né? Um melhor conforto na bandeja, para não promover grandes impactos, né? Quando a bandeja se movimenta, toma pancada na roda, não levar grandes impactos para o quadro de suspensão. E aqui nós temos aqui os elementos mais famosos aqui, que o pessoal mais conhece aqui quando vai no mecânico. Aqui, no caso, nós temos o coxim, que é o elemento rolante, né? Quando você faz um movimento na roda, o elemento rolante, que é para poder a coluna de suspensão poder se mexer, bem como cria um amortecimento na parte superior do amortecedor, né? Ele é um elemento semi-rígido que vem a rasgar quando o amortecedor está batendo ali, então geralmente promove muitas trocas. Aqui nós temos o batente e a coifa, né? O batente é para evitar o final do curso da suspensão, né? Quando você passar no buraco, que para ela não bater no final do curso, dar uma pancada seca, nós temos o batente. E a coifa, que é esse elemento aqui, ele serve justamente para poder promover aquela vedação, no caso da haste do amortecedor, para evitar que haja grandes problemas caso venha se contaminar e vir vazar. E aqui nós temos as buchas, né? Como eu já falei, serve para amortecer, no caso, os impactos da bandeja para o quadro de suspensão. Então, se você gostou dessa aula, uma aula bem introdutória, bem básica, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, que isso ajuda bastante a fortalecer o nosso canal. Compartilhe para amigos que tenham as mesmas dúvidas que você e comente se tem alguma dúvida ou sugestão ou algum conteúdo de vídeo aqui para o canal. Muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.